Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, O desejo de Deus para nós é que prosperemos e tenhamos boa saúde, assim como a nossa alma. Quando o meu povo souber que eu quero que eles sejam saudáveis, eles serão saudáveis. Amém? hoje com o pastor Joseph Prince. Ressuscitar Jesus dos mortos foi a realização maior de Deus. Deus se utilizou de todo o seu poder para ressuscitar Jesus. Você me escuta? E ninguém pôde impedir isso. Amém? Ele ressuscitou. Você me escuta? Se isso foi mais difícil, o que é para Deus dar vida ao seu corpo? Curar o seu corpo. Digam, irmãos. Amém? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Agora, vou mostrar para vocês agora, igreja. Há tempos atrás eu perguntei se isso é verdade, isso é verdade. Eu disse, Senhor, porque eu fui acometido de gripe. Um vírus tão minúsculo que eu não posso ver com os meus olhos e fiquei enfermo por dias por esse pequeno vírus. Agora temos a gripe aviária, certo? Já viu uma galinha dizer, atim! Eu disse, Senhor, se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita em mim, e Ele habita, porque eu fui acometido por essa dor de cabeça. Algo está errado, Senhor, e o Senhor me trouxe para esse versículo. Está preparado? Você está pronto? A resposta se encontra no contexto. Veja o contexto, Romanos 8, versículo 10, o versículo que antecede a esse. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Essa justiça é agir corretamente ou é uma dádiva? É uma dádiva. Amém? Uma dádiva, um estado de ser. Não é agir corretamente, aleluia. Amém? A palavra espírito, na expressão o espírito é vida, em algumas versões está com a letra maiúscula. Estava a critério dos tradutores dizerem se era o espírito humano ou o Espírito Santo. Muitas vezes eles estão tão interconectados que é difícil saber se é o espírito humano ou o Espírito Santo. Mas nós sabemos que não é o Espírito Santo porque o Espírito Santo não depende da justiça para ter vida. É o espírito do homem, por isso devia estar com letra minúscula. Nosso espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Amém? Certo? Você entendeu? Quantos sabem que tem Cristo? Quantos de vocês? Se você tem Cristo dentro de você, seu corpo está morto por causa do pecado, mas seu espírito humano está vivo por causa da justiça. Nosso corpo está morto por causa do pecado. Temos que nos desesperar porque, apesar de Cristo, nosso corpo está morto por causa do pecado? Não, não temos que nos desesperar. Nós temos o versículo 11. O versículo 11 diz que Deus dá vida ao corpo mortal. Deus dá vida ao seu corpo mortal, amém? Vou ilustrar. Ok? Darren, vem aqui. Patrick, vem aqui. Gabriel, vem aqui. Eu preciso de um sujeito bem bonito para me representar. Você vai me representar? Ok. Esse é o pastor Prince em 3 divisões, certo? Espírito, alma e corpo. Ok. Esse é o corpo do pastor Prince. Vem a semelhança?
Ok? Essa é a alma, a mente, as emoções estão na alma. Diga alma. Esse é o espírito. Diga espírito. Agora, repitam essas palavras. Eu sou o espírito, eu tenho uma alma e vivo num corpo. Você não é o seu corpo. O seu corpo é sua casa. Se morrer, seu corpo cai e o verdadeiro você sai. A primeira coisa que vai sentir é que sua alma e seu espírito saíram. Seus sentimentos lhe acompanham. Seu corpo cai no chão. A primeira coisa que você sente como crente é que você se sente vivo. Seu corpo é um impedimento, você se sente livre. E não somente isso, você se sente em completa paz. Paz verdadeira e alegria incessante. Para sempre. Não se preocupe com o seu corpo. A Bíblia diz que Deus vai dar a você um novo corpo. Um corpo como o de Jesus. Amém? Boas novas. Muito boas novas. Assim, você não é o seu corpo. Amém? Essa é a casa onde vive. Sua moradia é a sua residência. Olha ao redor e vai ver que tem muitas casas. Temos apartamentos, casas com quintal. Algumas parecem um hotel, 2 lustres na orelha. Algumas são casas que têm portões grandes. Algumas têm lindas janelas, outras pequenas janelas, algumas janelões. Algumas têm um telhado espetado, outras têm um telhado aberto. Assim, o nosso corpo é a casa onde nós moramos. Você não é seu corpo, você é o espírito e possui uma alma. Alma e espírito estão interligados. Mas a título de explicação eu vou dividir. Esse aqui sou eu, esse é você. Nós somos seres tripartites. O que é tripartite? 3 partes em um. Como Deus, Ele nos fez a sua imagem. Ele é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus disse, façamos homem a nossa imagem. Deus nos fez espírito, porque sendo espírito, Ele pode se comunicar conosco. Os que não são salvos estão mortos. Baixa a cabeça, mortos. É assim que é uma pessoa que não é salva. Seu espírito está morto. Mas a alma e o corpo estão vivos, desconectados do espírito. Com a mente não pode-se entender a Deus, com as emoções não podemos sentir a Deus. Com a vontade não podemos nos comunicar com Deus. Com o corpo jamais podemos tocar Deus. Deus é espírito. Deus é espírito e você é espírito. Quando você recebe Jesus, seu espírito vive. Olhe para cima, agora você está vivo. Amém? E agora Deus que é espírito e você que é um espírito podem se comunicar. Você tem absoluta certeza que está salvo. Alguém pergunta e você diz, eu sei que sou salvo. Quando recebemos Jesus, recebemos essa convicção. Amém? Amém? Pode vir um teólogo dizendo, eu sou graduado por um dos melhores seminários do mundo e eu vim aqui para dizer que se você faz parte dessa igreja, você não é salvo. Chegou tarde, eu sei que sou salvo. Amém? Existe uma convicção interior que transcende o conhecimento humano, certo? Veja isso, é muito interessante. Você, bonitão. Ok. A Bíblia diz, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Assim, o corpo está morto mesmo para os crentes, os descrentes muito mais. Mas para o crente, seu corpo está morto por causa do pecado. Não se desespere, porque o Espírito está vivo por causa da justiça de Cristo. Quando recebemos Jesus, para onde Jesus vem, o Espírito de Cristo vem para o nosso espírito. Às vezes a pessoa sente a sua presença, certo? Pode chorar no corpo, mas isso não importa, não é para aqui que Deus vem. Também não é para aqui. Não é para a mente nem para o corpo, ele vem para o espírito. E o espírito, olhando para baixo, que estava desconectado, recebe vida. Isso é nascer de novo. Amém? Amém? Amém! E quanto mais vem à igreja, recebe alimento e desenvolve seus músculos. Amém? Você se torna mais e mais forte. Veja, a Bíblia diz que o Espírito Santo quer vivificar nossos corpos mortais. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Veja que o versículo 10 diz, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Mas tem uma parte no meio, a mente.
É a mente que impede que o espírito toque o corpo. Se lermos Romanos 8, o texto que estamos estudando, encontramos que a mente carnal produz morte e a mente espiritual produz vida e paz. Você vai ficar surpreso. O que é mente carnal? Não são pensamentos impuros. É claro que isso é carnal. Mas ter uma mente carnal aqui é crer que você está sujo, impuro, é um pecador, mesmo sendo salvo. Você acha que é um péssimo cristão? Crer assim é ser carnal. Crer assim, segundo a Bíblia, gera morte. Mas se você crer como a Bíblia diz, você crê que você é a justiça de Deus em Cristo, isso é ter uma mente espiritual que produz vida e paz. Você me escuta? Depois de ser salvo, o cristão precisa de bom ensinamento, precisa que sua mente seja renovada, ou então sua mente será magra. Amém? Eu só estava ilustrando. Aqui está a mente e as emoções. O Espírito de Deus vem a seu espírito porque você é justo. Sim. Se sua mente não sabe que você é justo, não existe conexão. O Espírito toca a mente não toca o corpo. Não toca, porque a mente não sabe quem está tocando. A mente não sabe. É verdade que todo crente é justo. É um fato. Saiba ou não saiba, ele é justo. Mesmo que ache que é sujo, impuro, você continua justo aos olhos de Deus. Isso fica confuso porque Deus nos trata como o pecado não fosse mais uma barreira. Ele fala com você e você diz, como Deus pode falar comigo? É Deus mesmo? Você está entendendo? Por isso precisamos de ensino bíblico. É por isso que você deve ir à igreja e ser alimentado. Sua mente precisa aprender, ela precisa ser renovada. Somos transformados pela renovação das nossas mentes. Nossa mente precisa saber que somos justos. Amém? A mente é também a sua consciência. As pessoas podem dizer amém, amém, mas estão conscientes das suas falhas, das suas limitações. Principalmente as mulheres. Desculpa, talvez por causa da queda de Eva. As mulheres têm a tendência de não se valorizarem. Quando aconselhamos uma mulher cujo marido cometeu adultério, ela diz, talvez seja minha culpa. Talvez precisasse ser mais amável, mas não existe desculpa para adultério. Ok? Quantos entendem isso? As mulheres se culpam facilmente. Mesmo quando vem a você com hematomas, o marido bateu pela 10ª vez. Você sabe o que elas dizem? Talvez tenha motivos, eu o provoquei. Costumamos acreditar o pior em nós. Quando Deus diz que somos justos, não acreditamos. Não pode ser, eu fracassei ontem à noite, fracassei essa manhã, fracassei na estrada vindo para aqui. Como posso ser justo? A Bíblia diz que não vem pela sua obediência, vem pela fé. Amém? E porque está sempre consciente do seu pecado, e a consciência está na alma, você está sempre consciente do pecado, mas a vida do Espírito está tentando tocar você, mas você não percebe. Um dia você vem à igreja New Creation, ouve a palavra que diz que você é justo, a sua mente começa a receber a informação. Amém? A sua mente começa a escutar. Deus fala com você. A voz de Deus fala com você. Aquela voz que fala com você quando você está deprimido, desencorajado, essa voz é de Deus. É a vida de Deus tentando alcançar a sua mente. Amém? Agora você crê nessa voz. Você não duvida mais da voz amiga de Deus. Você não duvida mais que é justo em Deus. Você começa a crer e o Espírito começa lentamente a tocá-lo. Sua mente começa a cooperar com o Espírito. Amém? Veja o que acontece. No momento que a sua mente começa a crer e ser consciente da sua justiça, e vem uma corrente elétrica do Espírito que é vida. E chum, bababá, pão, aleluia, aleluia, aleluia. Amém! Então, os três ficam felizes. Tem vida espiritual. E as pessoas vêm, você tem 60 anos, e eles dizem, para de brincar comigo, você parece ter 30 anos. Os seus familiares dizem, você fez uma operação plástica? E eles não conseguem acreditar
que algo aconteceu com o seu corpo. O que aconteceu foi que a corrente elétrica começou a fluir livremente. Vocês me escutam? Muitos crentes não acreditam nisso. Veja, se Romanos 8:11, a vivificação dos nossos corpos fosse automática, nenhum crente ficaria doente. Nenhum crente morreria antes do tempo. Nenhum crente teria um cansaço crônico. Mas isso não acontece. Você sabe que existem crentes que só vivem cansados, só vivem desmotivados e doentes. Mas, graças a Deus, encontramos o segredo. É ver o versículo no seu contexto. No versículo 10 diz que o Espírito vive por causa da justiça. Fala do corpo morto e do Espírito vivo. Mas, no início de Romanos, fala a respeito da mente. A mente precisa ser renovada. A mente está no meio. A mente é intermediária. Se a mente não concorda com o Espírito não pode tocar o corpo. Podem baixar as mãos. Muitos crentes morrem assim. O Espírito tocando a alma, mandando crerem na verdade de quem são em Cristo, dizendo que são curados, são justos, mas a mente não responde. A mente não é treinada. Talvez vá a uma igreja que ensina que Deus não cura, que Ele deixa alguns doentes por sua providência, por uma razão. Amém? E a mente não se conecta tocando o corpo. Esse é o ideal de Deus para o crente. Todas as vezes que você diz a sua justiça de Deus em Cristo, sabe o que acontece? Você dá vida ao corpo. Amém? Bem, quando diz isso, está fazendo assim. O poder da vida flui. Aleluia. A pessoa se sente energizada. Quer assistir 4 cultos. Aleluia. Ela está cheia de energia. Já que vocês estão aqui, The wheels on the bus go round and round, round. um aplauso para eles. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, deixe-me concluir com mais um versículo. O fato, irmãos, é que Jesus veio dar vida. A Bíblia diz que Jesus veio para dar regulamentos, regras, leis abundantes. Não, ele não veio para dar regras e regulamentos, mas ele veio dar vida e vida abundante. Amém? Deus nunca quis que você morresse. Nunca foi a vontade de Deus que o homem vivesse, depois envelhecesse, ficasse doente e morresse. Esse não é o ideal de Deus. Aconteceu por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga vida. Concluo com esse versículo. Romanos, capítulo 5, verso 17. Veja, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, quem foi esse imbecil que fez com que a morte alcançasse todos os homens? Adão! Por isso que a sua casa no céu vai estar escondidinha com muita segurança. Todos vão querer encontrá-lo. Eu acredito que ele foi para o céu. Amém? Pela transgressão de um só homem, o pecado de Adão, a morte reinou por meio dele. Você pode ver como foi poderosa a ofensa do primeiro homem, Adão. Seu pecado trouxe repercussões enormes que duram até hoje. Ok? Mas Deus fez algo. Deus enviou Jesus, o último Adão. Você sabia disso? O segundo Adão. Assim como o primeiro Adão representava toda a raça humana, Jesus hoje é nosso Adão. O versículo continua, muito mais. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva, não prêmio, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Meus 2 assuntos prediletos. Sou grato de poder pregar sobre isso. 2 coisas que você precisa. A abundância do favor imerecido e a dádiva da justiça. E você vai reinar em vida. Reinar em vida não é somente dizer, eu vou reinar nesta vida. Não é somente reinar aqui. Reinar em vida, ao contrário da morte em Adão. A morte opera nessa frequência, você está acima.
Você está reinando com vida, pela vida, em plenitude de vida, o oposto da morte. Aleluia! E as chaves são essas: aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. É possível pregar sobre a graça demais? É para aqueles que receberam a imensa provisão da graça. Ore para o seu pastor pregar uma imensa provisão de graça. Porque aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida e não em morte, por Jesus Cristo. Amém? Pergunte a qualquer crente, com quem se identificam mais, o primeiro ou o último Adão? Ele se identifica mais com o primeiro. Com o que o primeiro Adão fez. As pessoas discutem sobre a graça. Tem gente que ainda pergunta, a mensagem da graça é válida? O senhor está pregando graça demais. Pastor Prince, sabe, o senhor está pregando muita graça. É pela imensa provisão da graça e a dádiva. Eu gosto da expressão dádiva. Não fala prêmio. Da justiça. Muito mais aqueles que recebem. Você está recebendo? Um dos erros que cometemos é que nós vamos à frente para receber Cristo e achamos que é só isso, mas a palavra receber aqui fala de uma ação continuada. Você recebe especialmente quando fracassa. Amém? Você se ira no trânsito e deve dizer, eu recebi a dádiva da justiça, eu continuo justo, aleluia, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Entendem? Ou então continua na consciência do pecado que produz ainda mais pecado. E você se ira mais no trânsito. Fica pior. A melhor coisa que fazemos é confessar que somos a justiça de Deus em Cristo. Amém, igreja? É uma ação continuada. Recebe especialmente quando fracassa. Após discutir com a sua esposa, vire de costas e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mesmo com raiva, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sabe o que vai acontecer? A morte não vai imperar no seu casamento. Quanto mais você confessa a justiça, recebe mais vida. A condenação produz morte. Amém? Veja que a palavra diz, os que recebem a abundância da graça, recebem a dádiva da justiça. Vocês são bons recebedores? São bons recebedores? Os singapureanos são maus recebedores, porque se envergonham. Pensamos que só merecemos um presente quando existe um motivo. Mas imagine que não existe qualquer tipo de evento especial, não é seu aniversário, não é Natal e alguém lhe dá um presente. Como você reage? Você lembra? É no momento desses que fica provado se você é um bom recebedor ou um mau recebedor. Alguns dizem assim, mas amigo, não precisava isso. Pense nessa expressão, não precisava isso. É claro que eu não precisava dar um presente. Se eu tivesse que lhe dar um presente como seu patrão que tem que dar um salário, em função das leis trabalhistas, ele não tem outra escolha. Ele tem que dar a você o seu salário. Se eu tivesse que dar um presente, não seria um presente. Por que você diz, não era preciso? Claro que não era preciso, é um presente. Talvez você não diga, não era preciso, mas você diz, amigo, isso foi muito caro. Não precisava ter gastado dinheiro comigo. E as coisas ficam ainda piores quando envolve os seus filhos. Os seus filhos estão crescendo e a tia quer abençoar os filhos com algo e a mãe diz, não precisava gastar seu dinheiro com eles. E eles pensam, gastar dinheiro? Quer dizer que eu não mereço? E depois, quando eles crescem, não têm autoestima, eles entregam suas virtudes, o seu valor muito facilmente, e você diz, eu não ensinei a eles a serem assim. Você ensinou sim. Eles cresceram pensando que não tinham valor. Ninguém pode dar para minha filha Jéssica um presente que ela não mereça. Amém? Não gaste o seu dinheiro. Pobre crianças, não tem o valor. Nós somos maus recebedores. Ou, diríamos assim,
Porque o presente, eu não mereço. Eu não mereço esse presente. Pare, é um presente. Se merecesse, não seria um presente, seria uma recompensa. Se você merece, é uma recompensa. Deus não nos deu a recompensa da justiça por sua obediência. Ele deu uma dádiva, mas Deus não precisava disso. Jesus morreu, que desperdício! E Deus dá a dádiva, e você diz, eu não mereço. E Deus diz, eu sei. Por isso eu quero que você receba. Amém? Qual a reação ideal? Me digam. Claro que é receber. Qual a reação correta? É dar alegria àquele que deu e àquele que recebe. Muito obrigado. Amém. Minha filha Jéssica se expressa dessa forma, assim, obrigado, obrigado, obrigado. Ela gosta de brincar comigo, eu gosto de ouvi-la dizer obrigado, obrigado. Ouse receber. Jesus já pagou. A maior coisa que pode fazer por aquele que deu sua vida e sofreu por você é dizer obrigado e usufruir a dádiva. Se você sabe que alguém sofreu muito para lhe dar esse paletó, você sabe que essa pessoa sofreu, o que você faz? Você veste o paletó para que essa pessoa veja. E veste feliz e orgulhoso. Posso ter um amém? Isso traz alegria para aquele que deu. Amém? Levante suas mãos desse lugar. Aleluia. Pai Celestial, agradecemos por sua palavra. Ao sairmos deste lugar, Pai, agradecemos pelo Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos e habita em nós. Vivifica toda a célula, todo órgão, toda a função do nosso corpo, da nossa cabeça aos nossos pés, com o poder da ressurreição e com a força divina, com saúde divina. Renova a nossa juventude como das águias. Nós agradecemos, Pai, porque nessa semana a semente do justo vai ser liberta. Nossos filhos serão protegidos. O nosso caminho é o caminho da vida e não haverá morte. Agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós. A riqueza do ímpio é para nós. Pai, nem o mal vai nos alcançar, nem uma enfermidade ou praga, porque somos a justiça de Deus em Cristo. Estamos em Cristo, no lugar seguro do Altíssimo, acima de toda maldição e de toda enfermidade, de todo mal e acima de Satanás. Agradecemos, Pai, porque somos totalmente protegidos em Cristo, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.